Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a explicação da última página aqui das atividades. Não é a última atividade, tá? Porque a gente vai dividir aqui em duas partes. Hoje a gente vai trabalhar só a primeira com o livro de história. Então, quem não está com o livro de história em mãos aí, dá uma pause para ir pegar, depois retorna. Quem ainda não retirou os livros, precisa agendar. Liga lá na escola e agenda para poder retirar os livros, as atividades, o restante do material e para levar as atividades que já estão prontas, tá bom? Então, a gente vai dar sequência aqui, vou pegar o livro para vocês. Só um minutinho. Aqui na página 42, a gente vai começar o nosso primeiro capítulo. E aí, nesse primeiro capítulo, vai falar sobre os primeiros grupos de pessoas que construíram, que começaram aí a construção da história do Brasil que nós conhecemos hoje, tá? Então, vamos com foco aqui nos povos indígenas, porque já era um tema que a gente já vinha estudando, então nós vamos usar o livro hoje como complemento do que já foi estudado, ok? Nós vamos fazer a leitura desse texto da página 42, vou dar umas explicações e a gente segue, tá? Então vamos lá. Indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprios. Então, nesse primeiro trechinho do texto, a gente vai perceber que não existe só um tipo de índio, existem vários tipos diferentes de povos indígenas, com a sua língua, que a gente chama de dialeto, com os seus costumes, com a sua cultura, tá? Então, existem diversos tipos diferentes de povos indígenas. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada nem vendida. Então, apesar de todas as diferenças culturais, linguísticas que esses povos tinham, uma coisa eles tinham em comum, de que a terra que eles usavam, que eles habitavam, não era de ninguém. Ela tinha que ser direito de todos. Ela era para que todos pudessem usar, habitar, plantar, colher, entre outras formas de vivência, tá bom? Mas todos eles concordavam de que essa terra não podia ser comprada nem vendida, uma vez que ela fazia parte de toda a natureza. Segundo parágrafo. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Então, a gente vai observar aqui que uma outra coisa que eles também faziam era utilizar todo o produto do seu trabalho como sustento para toda a comunidade. Não era produção para a venda, era produção para o sustento, para a sobrevivência mesmo. Então, a comida que eles plantavam e colhiam, ela não era vendida entre a comunidade, ela era distribuída. Quando eles saíam para caçar, o resultado dessa caça também era dividido para a comunidade, então não havia compra e venda de produtos, eles usavam isso de forma comunitária mesmo. Terceiro parágrafo. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres, e o chefe organizava as atividades desse grupo. Então, o trabalho era dividido. Todo mundo trabalhava um pouco, todo mundo tinha suas responsabilidades, os homens e as mulheres. E a gente viu numa aula anterior que as crianças acompanhavam esses grupos de trabalho durante o seu dia a dia. E dessa forma, eles brincavam de fazer as coisas e aprendiam fazendo, tá? Bom, o chefe dessa comunidade, dessa organização aí, era quem dividia essas tarefas, quem organizava essas tarefas, então havia um chefe responsável. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Lembrando que esse derrubar árvores era feito de uma forma muito consciente, tá? Eles sempre tinham essa relação de muito respeito com a natureza. Nesses terrenos, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos.
A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. As moradias, chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central. Então vamos lá, para a gente entender esse conceito de comunidade, né? Eles viviam juntos no mesmo terreno que havia sido preparado pelos homens da tribo, né? Pelos homens ali da aldeia. Esse grupo que eles estavam ali reunidos, esses homens organizavam, preparavam um terreno. E nesse terreno, ele era construído, né? Era construída a maloca, que é isso? O conjunto de ocas, que eram as casas onde esses índios moravam, esses povos indígenas moravam, tudo bem? Elas eram de forma circular e também eram organizadas em formato de círculo, tendo um pátio central ali de acesso comum para todas as pessoas, que é o que a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem aqui no final. Tá? Então aqui é uma representação de uma aldeia aí dos anos 1500. Tudo bem? Vamos passar para a próxima página. Aqui nós temos uma continuação do texto que vai falar sobre os portugueses e sobre os africanos. Esses dois textos é o desafio de vocês, de fazer a leitura e o entendimento, tá? A gente vai passar aqui para a página 44, onde vai falar sobre as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. Quando a gente fala de colonizadores, a gente está falando dos portugueses. Vocês fazendo a leitura aí da página anterior, vocês vão entender um pouco melhor sobre esse povo, tá bom? A maioria das vilas era instalada no litoral. O litoral é uma região, né, mais próxima de praias ali, aqui no nosso país, né, mas em qualquer país, quando a gente fala de região litorânea ou do litoral, a gente está falando da região onde se encontra ali as praias, né, de mais acesso ali às praias. Bom, então a maioria das vilas eram instaladas nessa região, próxima de fontes de água como rios e nascentes. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos indígenas. Então, como os portugueses chegaram a uma terra que eles não conheciam, eles foram aprendendo com o povo que já morava aqui as maneiras de viver. E a gente vai ver aqui nesse nosso texto 3 exemplos disso. Primeiro, os portugueses passaram a utilizar as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderam a manejar o arco e a flecha, né? Vocês já sabem o que é aquele instrumento, né, de caça. E o tacape, que também é uma arma feita de madeira, né? Que também era usada aí para caça ou até mesmo para defesa desse povo contra predadores e inimigos, enfim. Eles também aprenderam a usar essas ferramentas para pescar e para caçar. Segundo, os portugueses cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão, mandioca, dentre outros aí, né, alimentos que eles aprenderam a consumir, convivendo e aprendendo aí com os indígenas. E terceiro, os portugueses moravam em casas de madeira ou de taipa de pilão e muitos dormiam em redes. Taipa de pilão são aquelas casas feitas que a gente chama de casas de barro, tá? Eles fazem uma mistura aí de argila com areia e vão usando formas de madeira para poder construir. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criada a língua geral paulista, que era uma mistura da língua tupi com palavras do português de Portugal. A partir dos anos 1600, a língua geral foi adotada pela população e indígenas, africanos e portugueses puderam se comunicar por meio de uma língua comum. Atualmente essa língua é considerada extinta, não se fala mais, não se usa mais, tá? Então, conforme os portugueses foram convivendo com os indígenas, eles foram percebendo que era necessário saber se comunicar. E então, os portugueses não deixavam de falar o português de Portugal. Os indígenas do povo tupi, né, também não deixavam a sua língua tupi. Então, eles fizeram uma junção
dessa língua, onde eles misturavam aí a língua tupi com palavras do português de Portugal e formaram então um novo idioma para poder se comunicar. Esse idioma hoje não se usa mais. E aí a gente tem aqui, ó, uma ilustração representando moradias e estilos de vida de colonos em uma vila colonial. Na imagem é possível identificar elementos da cultura indígena, como o consumo de mandioca, ó, e o hábito de cozinhar fora de casa. Tá vendo aqui na imagem? Aqui são pessoas portuguesas de Portugal, né? E elas estão, apesar das suas casas terem um padrão diferente das ocas, né? Diferente da maloca, onde era tudo colocado em ordem circular, aqui a gente vê que tem uma casinha atrás da outra. A gente percebe que eles pegaram alguns costumes indígenas, como por exemplo, a gente vê uma moça aqui ralando a mandioca, né, para fazer a farinha ou o polvilho, né? Talvez para produzir. A gente vê um moço ali mexendo um tacho grande. Aparentemente é uma tapioca que ele tá fazendo, não tenho certeza. E a gente vai observando aqui que outros hábitos, como retirar o seu sustento, né, seus recursos de vida da natureza. A gente observa isso aqui também. Passando para a página 40, antes aqui na página 44, lá no finalzinho da página tem uma pergunta. De que materiais era feita a maioria das casas de colonos? Então você vai olhar no texto, a gente falou sobre isso. E aí você vai colocar a resposta aí no livro mesmo, não precisa copiar no caderno, tá? Na página 45, a gente vai falar então sobre a união desses costumes. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, na Bahia, por exemplo, as marcas do passado escravista estão preservadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam a alforria. Ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico imaterial o processo de feitura do acarajé. Quando a gente fala de patrimônio histórico imaterial, a gente está falando de um patrimônio que faz parte da história, mas que eu não posso pegar, né? Que é, por exemplo, o jeito de fazer acarajé, eles herdaram isso dos africanos. Não é uma coisa que dá pra gente pegar, né? O jeito de fazer acarajé é um hábito que se tornou um patrimônio histórico imaterial. Imaterial por quê? Porque eu não consigo pegar. Diferente de um livro, por exemplo, que eu posso pegar, diferente de uma estátua, de uma escultura que eu possa pegar. O aprendizado de fazer algo, né, com esse hábito africano aí, já não é uma coisa material, então a gente vai chamar de imaterial, tudo bem? Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Infelizmente hoje a gente está em pandemia, não podemos, né, ficar saindo aí, mas quando tudo isso passar, se vocês tiverem uma curiosidade e a família puder ir, né, levar vocês, no centro da cidade de São Paulo tem um lugar que chama Pátio do Colégio. Ele é uma construção grande, branca, contornada de azul, e lá era um colégio português mesmo, né, dos jesuítas, que esse é um outro assunto que a gente talvez vai tratar mais pra frente. E ele mostra um pouquinho de como era essa arquitetura, né, esse jeito de construir as coisas. E aí, se a gente observar, aqui temos duas fotos. Lá no Rio de Janeiro, né, essa imagem aí do ano de 2016, ela mostra que as construções do Rio de Janeiro ali, desse espaço no Rio de Janeiro, são muito parecidas com da imagem ao lado, que é de Lisboa, né, que é a capital de Portugal, uma imagem de 2017. Então, se a gente observar essa união de costumes, do jeito de cozinhar de um que veio, da forma de construir de outro que veio. Mais pra frente aqui a gente vai ver, aqui no próximo parágrafo a gente vai ver outras maneiras. Então, vamos lá. Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros. E isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições da terra e ao clima.
para sobreviver, então, precisaram absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. Então, tem várias coisas da cultura indígena que está impregnada na nossa cultura. A gente gosta de comer uma pipoca, principalmente agora nesse frio, né? Isso é um hábito indígena. A tapioca, né, também. Várias coisas que são feitas por meio da mandioca também são indígenas. Algumas brincadeiras, né, também que vem da cultura indígena. E a gente vai ver na próxima página que algumas palavras também vêm da língua indígena e acabaram ficando, né, aqui na nossa língua, né? Aqui na página 47, a atividade 1 nós não faremos, tá? Por quê? Trabalhar com troncos linguísticos, estrutura de língua, assim longe é muito complicado. Então a gente vai fazer a atividade 2, que diz assim: utilize o glossário a seguir para escrever o significado do nome de algumas cidades. Glossário é um grupo de definições, é como se fosse um mini dicionário, tá? Nesse glossário, a gente tem aqui explicando que na língua indígena, Ita quer dizer pedra, Una quer dizer preta, Tuba quer dizer muita, Indaiá quer dizer palmeira e Uba quer dizer fruta. E aqui embaixo a gente tem o nome de 3 cidades: Ubatuba, Itaúna e Indaiatuba. O que você vai fazer? Você vai olhar a composição dessas palavras, o significado desses pedacinhos aqui no glossário, e você vai dizer embaixo o que significa isso. Então, por exemplo, Ita quer dizer pedra. Então, aqui eu tenho Itaúna. Eu já sei que Ita, de Itaúna, quer dizer pedra. Agora eu vou procurar o resto dessa palavra e vou colocar o significado, ok? A atividade 3 pede para que vocês pesquisem a origem do nome da cidade em que você vive e anote no caderno. Essa é a única atividade de hoje que vai para o caderno, tá? Então, você vai escrever lá no seu caderno: origem do nome de Santo André, né? Para quem mora em Santo André. Desculpem. E aí você vai escrever lá o resultado da sua pesquisa, tá bom? Então, para hoje é só muita coisa, inclusive, né? Se vocês quiserem dividir esse vídeo em 2 partes, fazer a leitura e a interpretação das 2 primeiras páginas em um dia, concluir no outro, vão fazendo no tempo de vocês. Conforme forem surgindo as dúvidas, mandem mensagem para a Pro e aí a gente vai se ajudando, tá bom? Um beijo da Pro, até a próxima!